É comum encontrar pessoas alegando que acreditam que a Terra é plana, e comum também é ver indivíduos defendendo tal ideia com unhas e dentes. No entanto, para descreditar a forma esférica da Terra, o terraplanista faz alegações que são no mínimo duvidosas. Recentemente vi um trecho de um podcast onde o famigerado Super Xandão falava sobre a proibição de navegar até o polo sul do planeta Terra. É comum os terraplanistas apontarem isso como evidência, pois supostamente a intenção dessa proibição é esconder a tal base do domo que supostamente está na borda da pizza. Para ser justo, não é uma informação de tudo falsa. Existe mesmo um certo cuidado com relação à Antártida, afinal trata-se de uma reserva ambiental. Acontecem estudos por lá onde pesquisadores e cientistas de quase toda parte do mundo atuam, inclusive do Brasil. Basta pesquisar por Proantar e você irá conhecer um pouco do que acontece por lá. Não pretendo falar sobre ciências aqui, mas existem fatos de domínio público que vão mostrar e deixar claro o ponto que estou te entregando. Mas para deixar bem explicado essa primeira questão, eu gostaria de falar a respeito de uma fronteira que existiu por quase 30 anos. Estou falando do famoso Muro de Berlim. Por questões políticas, tal fronteira foi edificada dividindo a cidade de Berlim, lá na Alemanha, em duas. A extensão total da fronteira era de aproximadamente 155 quilômetros, e só poderia atravessar tal fronteira pessoas que tivessem a devida autorização. Infelizmente, famílias, parentes e amigos foram separados com a criação de tal fronteira que aconteceu da noite para o dia. E mais infeliz ainda é o fato das vidas perdidas das pessoas que tentaram transpor tal fronteira. Isso acontecia pois os soldados tinham autorização para executar quem tentasse fazê-lo, e nessa nem crianças eram perdoadas. No entanto, existiram pessoas que conseguiram transpor tal fronteira. Agora guarde este número. A fronteira em questão tinha 155 quilômetros, e mesmo sendo fortemente vigiada, várias pessoas a atravessaram. Usei este modelo sugerido pelos terraplanistas, a fim de fazer um simples cálculo. Usei como referência a distância do eixo norte-sul do bloco sul-americano. Tal trecho tem uma quilometragem superior a 7.500 quilômetros. Note que a suposta borda da pizza tem uma quilometragem de quase 16 vezes o tamanho do bloco sul-americano. Mas para facilitar as contas, vamos deixar por 15 vezes e chegamos a uma obscena quilometragem superior a 113 mil quilômetros. Mediante tais fatos, fica fácil concluir que o terraplanista tem, no mínimo, muita falta de vontade, pois outrora, homens conseguiram atravessar a fronteira com pouco mais de 150 quilômetros de extensão, muito bem vigiada, enquanto que inúmeros terraplanistas não conseguem enxergar em uma borda com essa dimensão incrivelmente gigantesca. Só que o problema dessa alegação só fica pior. Qual é o contingente necessário para cobrir esta área? Quantos soldados do mundo inteiro não devem ficar de guarda por lá? O que nos leva a um problema maior ainda. Se estivéssemos nos anos 80, daria para entender, mas não, estamos vivendo em uma época de redes sociais. O indivíduo sai cedo para trabalhar, vê um cachorrinho defecando na rua e nota algo engraçado na cena. Portanto, prepare-se, pois ao longo do dia você vai receber um vídeo de um doguinho defecando. Como pode alguém acreditar que um desses soldados já não teria vazado um vídeo esclarecedor da base do tal domo ou de alguma imagem, no mínimo intrigante relacionada a isso? Vale lembrar também que o serviço militar não é para sempre. Soldados recebem baixa e se aposentam também. Portanto, uma boa quantidade de ex-soldados já teriam batido com as línguas nos dentes. Pode ter certeza disso. Alguma evidência concreta de tal domo certamente já devia ter aparecido. Mas de contrapartida, temos registros de OVNI, ET, assombração e falha na Matrix. Sendo falsas ou não, elas estão por aí. No entanto, não encontra-se sequer uma imagem sobre o tal domo, seja verdadeira ou não. Conseguir esconder da humanidade tal borda e tal domo é algo tão absurdo quanto esconder o pão de açúcar do carioca. Outra forma que usam para descreditar a Terra Globo é alegando que não existem satélites, pois o tal domo é intransponível e, mediante a isso, não é possível lançar satélites em órbita.
Afirmam ainda que o sistema de GPS funciona a partir de triangulação de torres de celular, o que de fato é possível ser feito. Mas existe um grande porém nessa alegação. Vou contar um pouco da minha experiência pessoal, mas provavelmente você conhece alguém que já teve uma experiência similar. No início dos anos 2000, decidi fazer uma viagem com amigos para o litoral. A distância a ser percorrida era pouco superior a 140 quilômetros. Foi aí que tive o primeiro contato com um aparelho GPS. Um amigo que praticava paraquedismo chegou com um aparelho similar a este que você vê na imagem. Ele era bem arcaico, não tinha mapa e podíamos contar apenas com informações como latitude, longitude, altitude e hora. O que mais se aproximava de um mapa naquele aparelho era a função que aparecia na tela um traço desenhando o caminho que havíamos percorrido. Só depois de certo tempo que apareceram aparelhos como TomTom, Garmin e outros que já tinham uma interface mais aprimorada, com mapa e tudo mais. O problema nisso é que estávamos no início dos anos 2000. A popularização do telefone celular não era nem de longe parecido com o que é hoje. Em muitas cidades não existiam torres e ao viajar, por via de regra, todo mundo perdia o sinal durante o percurso. No entanto, aquele aparelho registrou toda a viagem sem problemas, exceto quando entramos em túneis que existem ao longo da rodovia. Vale lembrar que vivemos no Brasil, um país onde o povo sempre é explorado. Como alguém pode acreditar que as operadoras de telefonia móvel forneceriam suas torres e sinal totalmente de graça, apenas para dar apoio a uma suposta mentira? E você aí, ainda acredita que o GPS faz triangulação por torre de telefonia celular? Existem vários GPS antigos desse por aí. Consiga um e leve para um técnico ou engenheiro em eletrônica de sua confiança e consulte ele para mostrar a antena que faz comunicação com tais torres. Ainda nesse ponto, vale lembrar que já temos internet via satélite sendo comercializada. Tal internet leva conectividade para pessoas que estão muito distantes do sinal e de torres de telefonia celular. Voltando à suposta existência do tal domo intransponível, que cobre e protege tudo o que conhecemos, só que não, né? Pois são inúmeras as crateras que temos ao redor do planeta e, para completar, em 2013, um meteoro explodiu no céu russo. E pode acreditar, registro é o que não falta desse evento. Só não vale alegar que são imagens manipuladas pela NASA, hein? Pois em sua esmagadora maioria foram feitas por equipamentos de cidadãos russos. Ainda dentro do modelo da Terra plana proposta pelos próprios terraplanistas, existe uma grande falha, pois é a falta de um terceiro corpo celeste. Sim, o corpo responsável pela sombra que vemos na Lua em ocorrências de eclipse lunar. Existe uma situação que acho muito curiosa e não sei se algum colega terraplanista explica. Afirmam que o formato do globo é impossível, pois a água não faz curva. Ok. Mas e quanto à luz? A luz faz curva? Existe uma informação que é unânime. Todos concordam que são os pontos cardeais que correspondem a norte, sul, leste e oeste. Também todos são de acordo que o Sol nasce ao leste e se põe a oeste. Mas vamos a um cenário que nunca vi ninguém falando a respeito. Imagine uma linda noite de lua cheia. São aproximadamente umas 9 horas da noite e o céu está limpo. Porém, já está escuro, afinal, o Sol já sumiu no quadrante oeste do céu. Enquanto, como já disse antes, é noite de lua cheia. A lua está toda exuberante no quadrante leste, refletindo em todo o seu esplendor a luz solar. É aí que você nota que entre o Sol e a Lua tem uma aeronave se deslocando. É um avião. A pergunta é: por que raios a fuselagem do avião não reflete a luz solar, uma vez que a luz está alcançando a Lua, que está muito mais distante? Algo de muito errado definitivamente não está certa nessa conversa. Quer dizer que a luz solar é facultativa e optou por não atingir a fuselagem, fez uma curva apenas para deixar a gente acreditando que a Terra realmente é esférica? Agora, para finalizar, qual é o motivo de tal mentira?
Para que tanto trabalho e investimento para esconder o formato do planeta? Já ouvi gente falando que é para arrecadação de dinheiro, como se apenas a NASA e companhia fossem ambiciosos ou gananciosos, melhor dizendo, né? Já os propulsores da ideia terraplanista, não. Esses são anjos. São desprovidos de ambição e não querem reconhecimento, pode acreditar. Outro suposto motivo que já escutei é que trata-se de uma questão de controle da população. Fico imaginando que de fato assim ficamos mais seguros, né? Já pensou se o indivíduo sabe que a Terra é plana, tem um surto psicótico, pega lá aquele caiaque furado dele, parte para a base do domo munido de uma marreta para quebrar tudo e colocar a humanidade em risco? Que horror! Ainda bem que as conspirações do seriado Arquivo X não eram tão ruins como esta. Agora, brincadeiras à parte, o que mudaria em sua vida caso a comunidade científica viesse a público confirmar que a Terra é plana? Você deixaria de acordar cedo para ir trabalhar? Seus problemas acabariam do nada. Além dos conteúdos acadêmicos, o que mudaria na vida terrestre? Particularmente acredito que nada. E se o ser humano não der seus pulos, na verdade ele está muito lascado. Para finalizar o vídeo, acho que o ser humano está cada vez mais preguiçoso. As pessoas estão evitando de usar a mente para avaliar o que está à sua altura e não estão juntando as peças do quebra-cabeça apenas por preguiça. Então acreditar em um terraplanista que está usando termos científicos e de complicada compreensão é muito mais válido, né? Obrigado por assistir até aqui. Eu desejo tudo de bom e do melhor. E mais uma vez, convido você a me seguir, curtir o conteúdo. Em breve trago um novo vídeo para você. Um forte abraço.